Na minha visão, a parte do profissional de Digital Analytics não é só coletar, armazenar e visualizar. É sim coletar, armazenar e visualizar e diante daquele contexto de análise, falar quais são as decisões, o porquê que a gente faz isso, para que a gente faz isso e quais são as sugestões do como. E eu vejo muita gente no mercado indo para esse outro lado. Fala, não, eu faço tracking. Eu faço só... Agora, essa parada de tracking então é uma parada que tem me irritado muito. Porque chamam de tracking, chamam de traqueamento e tagueamento. E um traqueamento é um bagulho muito louco. Que pegaram o tracking com tagueamento e criou um Frankenstein. Pensando na taxonomia e agora indo para a estrutura de tipos de dados mesmo. Pô, a gente tem que mandar um user ID para dentro do Google Analytics. O user ID, por base, ele tem que ser um texto. Se eu mandar um número, o GA vai fazer o que com essa merda? Vai transformar em texto ou vai quebrar. Então, nesse caso, a gente tem que garantir a taxonomia e a estrutura dos tipos de dados para cada um dos parâmetros. Senão não era trabalho, né? A gente tem que trabalhar, cara. Então, senão era trabalho. Então, dentro dessa estrutura, por exemplo, eu não posso mandar quero me fazer referência ao total da transação do usuário dentro do e-commerce, beleza? E aí eu vou mandar um texto no campo que o cara tá esperando um número. Então a gente tem que garantir isso, e isso tá lá na coleta. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do Analytics Talks, hoje falando sobre Digital Analytics de A a Z, tudo que você precisa saber para ter sucesso digital, Luciano Fialho. É isso aí. É isso aí, tá preparado pra falar sobre isso? Eu tô preparado, quem não tá é o senhor da NVIDIA. Essa pauta aqui foi inspirada tipo no Medicina de A a Z, tá ligado? Exatamente. A minha avó, por exemplo, era formada nesse livro. Ela te receitava qualquer coisa pra qualquer dor. Porque ela lia o livro Medicina de A a Z. Chá de quebra-pedra. Fudeu. Ela sabia a porra toda. Por exemplo, qual é o princípio ativo não, mas qual é como é que se chama tecnicamente um antialérgico, Luciano? Cloridato de fexofenadina. Então, medicina de A a Z, eu espero que depende do antialérgico, tá? Tem vários outros. Bifremina também. Tem. Mas você que tá assistindo a gente aí, você vai ter tipo medicina de A a Z aqui no Digital Analytics. Exatamente. Mas como sempre, né, Luciano? Eu e você, A gente não entende porra nenhuma. A gente tá aqui pra chamar alguém que sabe, que já esteve com a gente em alguns podcasts. Sim. E agora na casa nova. Não, e você vê a felicidade esse nossa bem. de podcast. Você sabe que quando a gente tá Podcast feliz assim, a gente tá nesse puta que formato, pariu. é porque é podcast presencial e é muito bom. E Então... com alguém que a gente gosta. Exatamente. Né? Então, Pô, o escritório aqui tá, gente, vocês precisam ver. Muito chique, o pessoal caprichou, vocês precisam ver aí, tá muito legal. Isabela Marinho, seja bem-vindo ao Analytics Talks mais uma vez. Se apresenta para rapaz aí, caso não tenha esbarrado em algum episódio que você já participou. Boa! Gente, prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bom, sempre bom estar aqui. Bom, eu já tive aqui num episódio de transição de carreira, já falamos sobre algumas frentes do Digital Analytics. Já falamos também, de mal de GA4. Cultura analítica, mal do GA4. Fã ou hater do GA4. Já tivemos esse momento, mas estou trabalhando nesse segmento de Digital Analytics tem mais ou menos aí 8 anos, né, desde que eu fiz a minha transição de carreira. Trabalhei em algumas agências de publicidade e propaganda, sempre conectada aos times de BI, de dados, muito conectada com a estrutura de Analytics. Tive uma passagem pelo Google e atualmente trabalho no Itaú, 2 anos e meio lá, trabalhando num time de Digital Analytics, conectado também com engenharia de dados, em que a gente transforma todas as etapas de Digital Analytics, né, desde a coleta, a transformação do dado e disponibiliza isso em tabelas para os times do banco consumirem e entenderem um pouquinho mais do comportamento do usuário. Vamos falar hoje sobre Digital Analytics de A a Z. Para desmistificar, a gente vai ampliando um pouco o nível de conhecimento do tema. E aí, antes da gente começar aqui, vai só ser pra... tipo o Gabriel Pensador, letra A. Vamos começar. Vamos começar isso aí. Então, só pra galera estar ciente, inclusive, que a Isa é a personificação de você que tá querendo fazer transição de carreira, qualquer coisa do tipo aí, tá? Eu não vou falar aqui, porque vou dar só um spoilerzinho pra galera poder assistir outro episódio, tá? Boa! Mas, ó, a Isa já entrevistou o Zeca Pagodinho. E
trabalha com Digital Analytics, transição de carreira. É eu, isso. Eu vou te falar que entrevistar o Zeca Pagodinho deve ser mais maneiro. Esse é o Z do lado. O entrevistar o Zeca Pagodinho é mais maneiro, eu acho, tá? É maneiro, é maneiro. Mas fica aí, ó, depois procura o episódio de transição de carreira com a Isa, que você vai saber mais detalhes sobre esse dia e esse tema e sobre a transição dela de jornalismo aí também. Boa? Boa. Isa, Lucian, pra gente começar o nosso debate aqui, começar pela Isa, depois a gente traz nossos pontos, o que é Digital Analytics de fato e o que engloba essa área? Porque eu vejo que muita gente no mercado tem dificuldade de entender o que é Digital Analytics. Por quê? Eu acho que tem falta de conhecimento de mercado. Sim. E tem também a galera que dá uma gourmetizada em coisa, né? Então, a agência que tem a área de relatório chama de BI, e não é BI nem Analytics, é relatoria. Então, gera uma confusão. O que de fato é Digital Analytics e o que dentro de Digital Analytics engloba? Tá. Porque pra pessoa tá, beleza, entendi, sei que Digital Analytics é isso que a Isa falou. E o que engloba essa parada, o que não engloba? Até onde é Digital Analytics, até onde começa BI, engenharia de dados? Como é que é isso? Acho que, dando um contexto pra turma que tá chegando agora nesse tema, acho que a gente teve uma revolução digital aí tremenda nos últimos 10, 15 anos, né? E a gente viu aí tudo indo por um caminho de digitalização, né? Desde da busca simples por qualquer produto que você queira, para um consumo, né, de e-commerce absurdo. A gente vê aí, né? E acho que na pandemia de 2020 para cá, a gente viu isso se transformar ainda mais, né? Várias empresas que ainda estavam num contexto muito ainda de lojas físicas, ambientes físicos, tiveram de alguma forma trazer o seu Fizeram uma transição digital, né? transição Eu nem digital. chamo de transformação, é uma transição, tipo, ó, isso. foi pro digital também. Precisaram vir, né, para sobreviver, para os seus negócios sobreviverem, né? Então trouxeram muito daquilo que eles já tinham de expertise de negócio em lojas físicas também para o ambiente digital. Aprenderam a conviver com isso e começaram a entender que, bom, eu preciso de alguma forma medir, mensurar o que eu estou fazendo aqui, como os clientes estão se comportando com o meu negócio, como que eles estão interagindo. Então, eu acho que o Digital Analytics, ele vem para ajudar a gente a coletar essas informações, né? Ajudar a medir como que esse cliente está se comportando com o seu ambiente digital, desde uma interação num blog, consumindo uma informação, até ali um momento de conversão. E ele ajuda você a entender, melhorar, personalizar oferta, ajuda você a melhorar sua comunicação com o seu cliente, ajuda você a entender coisas de experiência, né? Então, assim, acho que, resumindo, coletar, medir, analisar, interpretar dados que vêm dessas interações digitais, com sites, aplicativos, campanhas, né? E acho que a área engloba coleta de dados, né? Via tags, cookies, APIs, análise de comportamento da jornada do usuário, por exemplo, relatórios de visualizações para embasar decisões estratégicas e um acompanhamento contínuo de métricas-chave, de indicadores que você quer medir. Acho que um resuminho seria isso. Eu tenho na minha visão, quando eu tento explicar o que é digital isso pra galera, eu falo o seguinte, olha, imagina que você tem área de dados, né? Pum, lá em cima, dados. Pum. Ela tem várias ramificações. Você tem engenharia de dados, você tem o analista de dados, você tem várias dessas ramificações. Só que imagina que antes dela, tem uma outra ramificação abaixo dos dados, que seja digital, loja física, offline, O2O, uma coisa quebrada dessa. Imagina então que a gente vai para a segunda ramificação, que é o digital. Agora, dentro do digital, você tem várias ramificações. Imagina então que tenha dentro delas site e app. Digital Analytics é basicamente uma análise de dados para site e app, ponto. Até a pessoa se tornar consumidora. A partir do momento que ela se torna consumidor, você começa a ver isso em CRM, você começa a ver isso em BI. Lógico que a área de Digital Analytics pode te ajudar a conectar o antes pro depois, né? Então, quem era a Isa antes de ser cliente, o que ela fez, e agora a Isa cliente. CRM, olha aí, BI, olha aí. Então, eu penso que o que engloba essa área é site e app, no âmbito de comportamento dentro desse site e app, Legal. no âmbito de marketing, né, que é essa parte de campanha, no âmbito de mensuração, que é o que ele faz, e no âmbito de conversão, que é quem comprou, por quê, quando, por onde. Eu penso que é isso. Tento deixar desse jeito, porque, na minha visão, se começar a sair um pouquinho disso, aí a galera começa a achar que digital isso faz tudo. Não faz.
Quando você começa a correlacionar um produto com o preço dele, não sei o que aonde, cara, isso aí já começa a ser BI, outra coisa. Talvez você comece a ir para uma engenharia de dados, conectar outras coisas. Para mim, eu acho que começa a quebrar demais. E o mercado, ele tem essa confusão, né? De achar que tudo é área de dados, como se todo mundo fizesse do início ao fim, em todos os âmbitos, para todo tipo de negócio. E, na minha visão, as agências de publicidade, elas fizeram um desserviço ao mercado. Quando elas chamam sua área de relatórios BI, porque ela não implementa Analytics. Ela não faz nada para o cliente sobre isso. Ela gera relatório que muitas vezes, se ela não mexeu em nada, pode estar errado. E ela chama aquela relatório de BI, que não é nada. Se você conectar na Reportei, essa porra vai automático até. Que eu acho que teve foi um momento de... Chegaram as redes sociais, né? Os buscadores, né? Veio o Google, Bing, todos eles. Vieram as redes sociais com o comércio, né? E aí, todo mundo precisou começar a se adaptar a isso. E aí é meio que esse de serviço que você fala, eu concordo que tipo, a gente faz tudo, né? E aí tem um momento que você começa a ter de quebrar as disciplinas e falar, eu vou até aqui, até ali esse CRM faz, depois ali... E quem trabalha lealdade, errado, fidelidade, o time CRM, né? Não tem nenhum demérito de você falar que você tem área de relatoria, sabe? Só que o raio gourmetizador vai para poder... Pô, eu vejo gente do mercado que não implementa GA, não faz nada em GTM, analisa a taxa de conversão, uma parada ou outra assim, e fala que eles têm uma área de data science. Caralho! Sabe, tipo, é mais loucura ainda. Loucura completa. Mas assim, até uma dúvida pra gente poder trocar aqui, mas... Digital Analytics não para, tipo, nos dados do comportamento do usuário também, muito? Então, assim, só para poder colocar na cabeça da pessoa esse limite, assim. Então, pô, até onde vai o Digital Analytics dentro do site ou app? Até onde a gente para de coletar os dados do comportamento do usuário e vai pro comportamento pós, por exemplo. Pra mim é exatamente isso. Quando aquele User ID, né, que pra galera entender, é o código exclusivo que a pessoa tem quando acessa o site. Então, igual o nosso CPF, todo mundo tem quando acessa algum site que é registrado. Então, imagina que o Gustavo é aquele número, então, que a gente tecnicamente chama de User ID, 2. Quando o Gustavo deixa de ser 2 e se torna Gustavo, acabou o Digital Analytics pra mim. Quando eu começo a entender que o Gustavo é Gustavo, não é mais 2... Não sei, porque nesse caso a gente ainda consegue consumir o comportamento desse usuário em plataforma de dados com o comportamento dele. Então, pra mim, acho que o processo ele termina, tipo, por exemplo, o usuário acabou de comprar um pedido. Aí agora eu quero entender se a minha taxa de aprovação ou a quantidade de pessoas que pagaram de fato versus o que eu captei. Acabou o Digital Analytics ali. Sacou? Eu concordo exatamente com o que eu digo. Tá vendo o que você falou? A pessoa comprou, você se tornou um e-mail tal. Sim, tal. Não, mas é porque o cara pode ter logado antes e virado um usuário. E aí a gente, né, continua consumindo o comportamento dele. Mas o limite, sabe, a fronteira tá muito nesse... Eu diria até converter. Até converter. Não só. Até converter. Depois você até consegue converter. ajudar, se ele tá logado ou não, foda-se. É isso. Depois você consegue ajudar as outras áreas com mais inteligência para as ações delas. Sim, com certeza. Então, pô, a Isa entrou na Boozer para comprar uma passagem XPTO. Pô, por que a Isa não comprou passagem se ela fez esse estudo aqui? Vamos entender por que a Isa não comprou. Sim. E aí é muito mais difícil você ir granular desse jeito, né? De analisar a Isa, porque não faz sentido. Você analisar a Isa, a conversão que a Isa vai trazer para você e a receita é muito baixa. Você tenta analisar o público de pessoas que fizeram comportamento igual ao da Isa. Eu vou te falar, o que eu mais vejo é a galera se enviesando pelo comportamento de um usuário só dentro das plataformas. Até entendo, e aí acho que é legal a gente debater sobre isso, porque até entendo se fosse o comportamento de um usuário que vai comprar um imóvel. O ticket é de, 900 mil, 500 mil. Aí você se enviesar por essa pessoa que talvez o montante não é nem gigante, são 5, 6, você vai analisar granularmente é uma coisa. Agora, quantos acessos um Itaú não tem pra você ir na Isa? Sim, pelo entendeu? Acho que é um pouco disso, né? Exatamente. Você começa a olhar por padrão de comportamento e não pelo usuário individualizado, né? E, assim, eu acho que tem um trunfo aí de personalizar experiências, né? Por exemplo, quando a gente fala de segmentação, cliente, né? O banco tem lá 4 segmentos, né? Tem lá o varejo, você tem o Uniclass, você tem o Personalité, você tem o Private, né? E aí você quer olhar esses públicos, esses perfis, como eles se comportam entre si para melhorar a experiência no aplicativo, para melhorar as ofertas, como você vai dispor os cards lá para eles na home, né? Então, acho que tem esse valor, né? Quando você olha para esse conjunto de informações. É interessante essa visão que você trouxe sobre até onde a disciplina vai e até onde
de onde Começa isso passa, outra, né? Porque, de fato, né, a gente provê dados desse comportamento que ele vai cruzar a partir de um ID, de um user ID, que vai se transformar, por exemplo, num código que você vai transformar numa visão de depara para CPF, para CNPJ, para entender como aquilo se integra, e vai montar uma área de mensuração em que vai olhar toda aquela frente de ponta a ponta, né? Vai olhar os leads, você vai olhar, por exemplo, aí você vai ver investimento de cada mídia, como você está fazendo, você vai criar um modelo de atribuição ali mais sofisticado para você olhar as conversões na ponta e tudo. Então, eu acho que tem muito essa confusão e eu acho que essa interdisciplinaridade é comum. Caramba. As coisas vão conversar e a gente vai ter de trocar. Sim. E, eventualmente, a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho mais numa coisa ou Sim. outra. Mas é importante delimitar até para que o que a gente está fazendo como disciplina de Digital Analytics tenha qualidade e a gente entregue aquilo. Perfeito. Sim, sim, e a gente não confunda alhos com bugalhos. Sim, muito porque a gente tem que parar para pensar que, no final das contas, é a análise do comportamento do usuário onde a gente para no captado. Porque eu acho que é um outro erro que a galera acaba cometendo, onde enviesar os dados, até de próprias plataformas como o Google Analytics, com os dados de faturado. Ah, não, eu só quero se o boleto foi pago. Então, tipo, muda tudo, porque o GA4 é uma ferramenta, por exemplo, o GA4 ou qualquer outra ferramenta, Amplitude é uma ferramenta de análise do comportamento do consumidor. Se eu vou inserir dentro dessa ferramenta apenas dados de pessoas que compraram, eu não estou desconsiderando uma porrada de gente que entrou, comprou e às vezes não conseguiu porque um cartão não foi aprovado, às vezes não conseguiu porque o cara, não conseguiu fechar porque a usabilidade era uma merda. Ou seja, aí é onde que tá exatamente... mora a sua oportunidade, né? Exatamente. Onde mora a sua oportunidade. Exatamente. É muito fácil analisar o comportamento de quem entrou e comprou, e aí, beleza, eu tenho um padrão de pessoas que trilharam o melhor caminho para poder converter. Mas e a galera que ralou? Não, e você tem... A gente gasta, tipo, um dinheirão em mídia, e aí fica mais claro, pelo menos pra mim, assim, que é a análise do comportamento do consumidor dentro do site ou app, e aí vamos deixar uma parada bem estabelecida, que não é só a coleta, o armazenamento e a visualização, é a extração de insights dentro disso, sacou? Então, tipo, coleta, armazenamento, visualização do comportamento do consumidor e a extração de insights. Para embasar decisões estratégicas. Se você só tá na coleta, armazenamento e visualização, você tá no Digital Analytics, mas você não tá em todo o Digital Analytics, sacou? Isso levanta a bola para uma próxima pergunta para a gente debater, que é justamente sobre isso. Que é a gente falar dentro do... Por que é legal a gente bater esse primeiro papo aqui, assim, né? Pra gente debater sobre até onde vai a responsabilidade, ao meu ver, de quem trabalha com Digital Analytics. Por isso que é legal a gente debater e falar quem é. Porque, por exemplo, numa cozinha, cada um tem responsabilidade de uma coisa. Tem a pessoa que é do empratamento, tem a pessoa que frita, tem a pessoa que faz só o arroz, tem a pessoa que só lava. Cada um. Por quê? Porque cada um tem sua responsabilidade para aquilo ornar e dar certo no final. E sair o prato que chega na tua mesa, tem uma pessoa que só empratou. Pegou tudo que tá ali feito e foi aqui é isso, aqui caiu um pingo de líquido verde, né, para empratar e você comer. Então, quando a gente fala de Digital Analytics, tem muita gente que eu vejo no mercado, e acho que esse é um outro ponto pra gente levantar a bola dessa galera, que não faz esse último ponto que o Luciano falou, que é a extração de insights. Então a galera acha que a responsabilidade deles cara, vou coletar, armazenar esse dado e criar dashboard. E aí vira a tal da pastelaria que a gente fala, né? Sim. Que é um monte de gente demandando você coletar qualquer porra, você não questiona o que você tá coletando, nem por que você tá armazenando, e cria visualizações que as pessoas não usam. Quando no final as pessoas elas querem que você diga a inteligência. Na minha visão, a parte do profissional de Digital Analytics não é só coletar, armazenar e visualizar. É sim coletar, armazenar e visualizar e diante daquele contexto de análise, falar quais são as decisões, o porquê que a gente faz isso, para que a gente faz isso e quais são as sugestões do como. E eu vejo muita gente no mercado indo para esse outro lado. Fala, não, eu faço tracking. Eu faço só... Agora, essa parada de tracking então é uma parada que tem me irritado muito. Porque chamam de tracking, chamam de traqueamento e tagueamento. Um traqueamento é um bagulho muito louco. Que pegaram o tracking com tagueamento e criou um Frankenstein. Enfim, então qual é a visão de vocês sobre isso? Pra gente contextualizar. A pessoa tá olhando, entendeu sobre Digital Analytics, a gente debateu. Qual é a responsabilidade dela? Onde termina, por exemplo? Na visão de vocês, termina realmente em criar visualização e deixa o time inteligente? Foi o que eu falei. Pra mim, termina na geração do insight. Sacou? Se você não tá gerando insight, eu acho que
Assim, eu até entendo que dentro de um time, você vai ter pessoas que vão ser responsáveis por áreas diferentes. Então, dentro de um time, né, a gente monta um time com várias pessoas, Uhum. pra gente poder ter pessoas que têm uma certa habilidade enviesada para tecnologia, talvez outra que tenha uma habilidade mais enviesada para negócio, e aí, né, senão a gente não seria um time, todo mundo É esse trabalhando o sozinho. ponto, saca? é esse o ponto que eu acho, tá? Eu acho que a gente precisa muito entender o contexto de como essa área funciona dentro das empresas. Uhum. Eu trabalhei em muitas áreas de Digital Analytics, ou de BI, ou de relatoria. Então, Eu digo esses nomes qualquer porra todos, dessa aí, e né? que a gente tenta, de alguma forma, trazer insights do comportamento do cliente, seja com interações em campanhas de mídia, seja dependendo do contexto em que você está, né? Mas o que eu vejo é que essa área, ela foi tomando corpo, a necessidade, né, do uso de dados nesse contexto, ela foi ganhando um corpo, e foi ocorrendo uma verticalização da disciplina, uma verticalização da estrutura. Só que e isso vai variando de empresa para empresa, mas o que eu vejo é que ela está se tornando cada vez mais uma disciplina de tecnologia, Uhum. quando no fundo ela serve a negócio, Sim. né? E qual que é o risco disso se tornar cada vez uma disciplina mais de tecnologia? E ela vai se tornar porque a gente muda a maneira de taguear, a maneira de coletar, a gente precisa... Ou às vezes o Google muda e fode todo mundo. Também tem isso. E o Luciano sabe mais do que ninguém, né? Aí a complexidade de você manusear esses dados vai aumentando, você vai usando, muitas vezes, usar só na ferramenta, né? Por exemplo, lá no banco, quantidade de dados que a gente coleta e não consegue usar o volume que tem dentro do 5 mesmo petabytes. 360. 8 petabytes. 800 mil HDs num tera. Cara, pensa que a quantidade. Já cheguei em um dia de pico, de um dia de uma tabela ter mais de 220 gigas numa tabela. Né? Eu tô dando 8 petabytes porque eu vi uma vez uma entrevista. Entrevista não foi o Caio que fez o podcast com a gente. E falou que eles foi. Não. Eu vi uma vez uma entrevista na qual eu era o entrevistador. Que pariu. Não, sim. Se você pensar No total, de sim. um mês, né? Sim, é uma sim. quantidade absurda. Mas tô falando aqui de um dia específico, de uma tabela, né? A gente tem 28 diárias que você coloca lá para áreas de negócio diferentes, que a gente disponibiliza diariamente. 28 tabelas do GA para cada unidade de negócio lá. Então, pensa assim, se tornou uma disciplina que tem muita necessidade de habilidades, de skills de tecnologia, Sim. mas que é para uma finalidade de negócio. A gente não pode esquecer disso, né? Sim. Então, a complexidade aumentou, mas eu não sei se todo mundo acompanhou. E aí eu acho que mora essa pergunta do Gustavo, que é super importante, que é assim, cara, aquilo precisa servir a insights, precisa servir a relatoria. Por exemplo, numa área que a gente serve tô falando, são 28 tabelas diárias, está servindo um monte de unidades de negócio. São mais de 1.000 jornadas tagueadas. Não, né? e eu lembro que na conversa com o Caio são mais de 35 mil pessoas que consomem. Eu lembro que eu perguntei algo parecido com isso. Eu lembro que eu fiz, agora eu lembrei. Mas tipo assim, são uma infinidade de pessoas que consomem os dados que vocês geram todos os dias. Exatamente. É absurdo, então. Assim, eu tenho mais de 500 squads únicas consumindo, né? Então, assim, eu não tenho condições de gerar relatórios para 500 squads únicas, nem de gerar relatórios, não, de gerar relatórios e insights para essas. A gente provê as tabelas, né? E aí dados como uma vertical, que é o que você tava falando. E essa galera analisa, verticalizado, né? E as unidades de negócio consomem essas tabelas no ambiente do Data Mesh, né, que foi feito justamente nessa estrutura de descentralização para que você empodere os times de negócio a consumirem aquilo e gerar relatórios e insights. E estarem conectados com as estruturas do negócio, porque o fulano que vende cartão não entende nuances de quem faz empréstimo, de quem faz empréstimo, de quem vende consignado, de quem vende, quem
trata para abertura de iPhone conta. para sempre. No iPhone para sempre. Exato. E assim por diante. A gente está falando de uma série de unidades de negócio e produtos E diferentes. isso ainda quebrado pelos 4 que você falou. Varejo, Uniclass, Personalité e Private. Que também são comportamentos diferentes, que são públicos diferentes, contas diferentes, aplicativos diferentes. Exatamente. Até hoje tem essa estrutura unificada, tentando colocar num único chassi de app, né? Em que a pessoa entrou e já muda ali o layout para ela e tudo. Depois o Luciano pode mostrar pra galera como é que é o layout do Private. Ele é o cara do Private. Não entendi. Ele e a Adriane Galisteu. Private é quem é o mais pica que eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que existia isso. Pra mim, esse tipo de coisa foi o Luciano Huck que tem. Ele não sabia. Não, Private eu não sabia. Juro por Deus, não sabia. Pra mim, parava no Personalité. Pet, essa porra tem uma Max Tu conhece Black. alguém que tá no Private? Eu não conheço ninguém. Que loucura, que loucura. E aí, então, Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre entender a dimensão, né? Por isso que eu entendo que a gente sempre tem que provocar, dependendo do tamanho da empresa, de como a empresa funciona, que a gente tenha profissionais dessa especialidade alocados dentro de estruturas de negócio. Sim. Porque vão ser pessoas que vão trabalhar e ter contexto daquele negócio, entender como ele funciona, para que eu possa gerar insights. Porque assim, a gente começou até a fazer alguns testes, algumas análises por lá, só que eu acho que quando você está olhando para uma magnitude de produtos diferentes, assim, você sempre vai ter insights frios, porque como que eu vou trazer... Você não vive aquilo, né? Você não tem aquele contexto, aquela experiência. Eu vou fazer uma análise e vou entender como é que tá a penetração de clientes por regiões. Aí eu falo assim, a nossa penetração no Nordeste é muito baixa, se você olhar em comparação com o Sudeste, até com a região Sul. Mas aí o pessoal que trabalha em regional, em contexto de regional, já sabe que a penetração da marca X é menor, porque naquele contexto financeiro tem outros bancos que dominam aquela região. Por exemplo, estou trazendo uma situação. Então, por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais fomentar que a gente tenha pessoas especializadas dentro das áreas, quando o contexto é muito grande assim. Exato. Acho que esse é exatamente o ponto que você bateu, quando o contexto é muito grande assim. Se o contexto é menor, daí eu acho que a gente tem que pensar que é o seguinte, a ponta... não esquecer o objetivo. Qual que é o meu objetivo final? Meu objetivo é trazer insights. Exatamente isso. O seu objetivo não é coletar, armazenar e visualizar. O objetivo é gerar valor para o negócio. O coletar, armazenar e visualizar é o meio. É o meio. Sacou? É a tecnologia como meio e não como fim. O fim é extrair insights dos dados. Você é contratado para gerar valor para o negócio. Então foi o que a Isa trouxe, né? No contexto do Itaú, é muito difícil que a Isa seja a pessoa que entenda de todos os produtos. Só para a galera entender, porque o conhecimento mínimo que eu tenho, a Isa pode me corrigir. Quando se você é corrente do Itaú, quando você abre o app, cada cardzinho daquele ali tem uma squad. Então, quando eu clico, tem a squad da home. Tem a squad não sei o quê. Então, é muito difícil que você consiga dominar essa porra toda. Então, um contexto absurdamente gigante. E aí, no contexto dele, faz sentido ter dados como a vertical, porque aí o time de dados como vertical vai disponibilizar os SDKs de implementação, vai disponibilizar as tabelas para consumo, vai ser uma de acordo com cada um dos nichos isso. E por aí vai. Mas aí eu até ia trazer um ponto aqui, porque eu acho que o que acaba confundindo muito a galera sobre Digital Analytics e agora mais a engenharia por trás dos dados, é porque hoje a gente já não tem mais aquela... A gente não está confortável mais por consumir só os dados que a ferramenta traz pra gente. Eu acho que é isso que acabou confundindo a galera. Então, você, se quiser... O Google Analytics decidiu deliberadamente, decisão unilateral. Acabou os modelos de retribuição. E aí você tinha uma empresa que estava há 10, 15 anos já teve usando a porra daquele modelo de retribuição. E aí é isso que ela tá falando sobre, pelo menos as coisas que eu entendi, né? Sobre a adição da complexidade. Porque hoje, os dados de Digital Analytics, eles não param nas ferramentas como eram antigamente. Então, assim, a análise do comportamento de site e app, antigamente, isso ficava, beleza, então se eu fizer isso dentro do Google Analytics, eu tô 100% coberto e eu sou Digital Analytics pra caralho, não bate aqui no peito. Só que aí quando você chega no cenário que a gente tem atual, esses dados são consumidos em áreas de engenharia. E aí é onde que virou uma confusão do caralho. Eu vou fazer só 2 translates pra galera que tá ouvindo. Então, quando a Isa fala das tabelas,
entre aspas, tá? É como se tu tivesse o Excel, cada aba daquela ali fosse para uma área, uma parte específica, onde todo mundo alimenta aquela aba do Excel com dados diários. Esse é um ponto. Isso. É E isso. quando o Lucian fala aqui de modelo de atribuição, é a forma como a gente enxerga para quem foi a conversão, né? Então, quando eu vejo que no final eu tive 100 vendas do Google Ads, existe uma lógica. Então, letra M, modelo de Isso aí. atribuição. Existe uma Muito bom. lógica por trás que diz por que aquela conversão foi para o Exatamente. Google Ads. A gente tem podcasts aqui que você pode descer. Se tiver no YouTube, clica no cardzinho aqui que vai aparecer em algum lugar para você entender mais sobre esse tema específico, né? Isso, exatamente. Perfeito. Mas acho que o que é importante para a gente fechar essa pergunta é contexto da empresa, mas Perfeito, nunca esquecer que o objetivo é trazer insights acionáveis, gente. É, Gerar Acionáveis. valor, mano. Acionáveis. Eu posso mudar. Olha, eu estou percebendo que o usuário fica travado nessa tela aqui. Se eu estou olhando uma visão de funil, ele não vai daqui para diante. Sei lá. Eu percebi que depois que eu mudei tal coisa, a minha conversão caiu de 100 para 20. O que eu fiz de diferente? Exato. Perguntas. É sobre perguntar Perfeito. aquilo que tá sendo apresentado para você. E é muito mais difícil fazer as perguntas do que montar a estrutura técnica. É. Vamos ser sinceros. É isso. Porque essas Parte perguntas, técnica é besteira. essas perguntas vão requerer contexto da empresa, contexto do negócio, contexto do momento. Contexto é a chave. E a Isa foi tão bem neste momento dessa fala, tão magnamente bem aqui, Uhum. que ela desbloqueou um mimo. Ah, desbloqueou mesmo. E agora você não me pegou de surpresa, não. Se fudeu que eu já sabia. Que isso, Aí, gente. olha muito só. Eu nem sei o que a chique. gente tem que dar mais pra. Nosso kit pra isso. especial. Já deu tanto Olha kit só, pra ela. Ela eu tem, ó. tenho menos achismo, mais dados. Livrão, Eu vou ó. pegar um autógrafo. Não, abre aí, tá de por favor. sacanagem, né, Isa? Porra, te conheço há 20 carnavais, pô. Ah, Qual é, né? Acho que antes dessa porra sem estar autografado. Porra, minha letra é bom que ninguém tá entendendo, que a letra... Porra nenhuma, né? Vamos construir um mercado com menos achismo e mais dados. É isso aí. Aí, Muito pô. legal. 20 carnavais, vou entregar um negócio pra ela sem Ah. autógrafo. Ó, Ó, gente, já Coffee tomei um quando Mais. cheguei aqui, porque é Tem não, muito e aí bom. o que a gente tá fazendo com você, ó? Demos uma cápsula e demos, ó, o drip Que também, Caparaó, e tem um outro aí que o Luciano vai puxar a bola pra fazer a moral dele. Ó, Pô, esse É, daqui, me vai lá. parece esse aqui. Esse aqui, porra, não tinha aqui, tinham tirado. Esse aqui é o melhor café da Coffee Mais pra quem tá entrando no hobby, beleza? No Do café. hobby. É bom hobby, pô. Eu agora. E a galera pode comprar esse café. E a galera pode comprar aqui no link da descrição, inclusive. E como você viu ali, não tem só drip coffee e cápsula. Tem também café em grão que você pode garantir. E o maneiro da Coffee Mais é que eles estão sempre fazendo uma promoçãozinha maneira lá na O link página na deles. descrição, você clica e Já vai ter alguma rolou, promo. compra café e ganha Ganha prensa prensa, francesa. já então ganhou canha xícara. clica aí no link. E, pô, não eu dá mole não. Não compra no mercado, não. Compra aqui no link, pô. Senão os Sim. caras não vão conseguir medir. Isso aí. sabe que da outra agora. vez eu dei. Ou você sabe que da outra vez eu dei um pra minha mãe e ela ficou amarradona nesse café. Bom pra caramba. Aí, Pediu pra eu comprar. por isso que a gente levou 2 drip pra você e um Ó, cápsula, né? Bom. É. Gente, agora tem cápsula também. Muito Isso bom. aí. Moral pra Sucesso. café. galera pode Muito comprar bom. o café da Coffee Mais Vai aqui na no link da descrição. Pronto. Adorei Pronto. comigo. Muito obrigada, gente. Boa. Seguindo o nosso papo, que está maravilhoso aqui, Luciano Fialho, falando sobre digital de A a Z. A gente já falou que isso vai. Já falou vários buzzwords aqui. né? Já falamos que vai além do tracking, da análise. Mas A eu. gente já falou digital analytics, a gente já falou modelo de Já, atribuição, a gente mas já é- falou otimização de conversão, a gente já Perfeito, falou sobre alguns perfeito. temas aqui. Eu queria bater 2 pontos aqui agora pra gente falar. Que é, número 1, como que a gente pode garantir a qualidade desses dados na análise? E quais são os erros comuns que as pessoas têm? Por que eu tô dizendo isso, né? Porque a gente tá batendo na tecla, acho que a grande frase, vamos dizer aqui, deste podcast é: você é pago e contratado para gerar valor para o negócio. Ponto. É isso. Tá? Bom, Estamos todos em convergência. Todos em convergência sobre isso. Só que esse dado tem que estar certo. Exatamente. E a galera tem uma dificuldade de entender que não é hoje eu pego lá o Itaú, faço o meu plano de mensuração, que é planejar o que eu quero medir, planejo o que eu quero medir, começo a medir e falo, tá sussa. Não. O Itaú pode mudar, o produto pode mudar, a jornada pode mudar, o app pode mudar, o site, muita coisa pode mudar, pode atualizar uma versão que faz com que eu tenha que toda hora revisitar essa coleta, esse meu tagamento, essa minha mensuração. Então eu queria que vocês explicassem como que a gente pode garantir essa qualidade dos dados nesse processo de análise e quais são os erros comuns que as pessoas cometem que a gente pode ajudar eles a evitar nessa pegada da qualidade, da confiança do dado. Porque não adianta, né? Pior do que tomar decisão baseada em dados, não tomar decisão baseada em dados, é tomar decisão baseada em dados errados, né? Exato.
Eu vou começar com, eu acho que tem sido muito falado aí, que é a gente adotar sempre uma estrutura de governança e uma governança que tenha contratos de dados claros. Acho que isso Contextualiza aí pra é, gente. cara, que isso? A gente precisa adotar padronizações e garantir que essas pessoas Sigam. sigam. E como que a São gente as faz regras do isso, jogo. né? Por exemplo, um allow list, um deny list, né? Tudo que é permitido quando a pessoa vai taguear e tudo que é negado. Proibido. Se ela colocar, aquilo tem uma trava e eu não vou conseguir avançar. Uhum. Por exemplo, né, o Luciano explicou bem sobre os SDKs, a gente trabalha com estrutura de diversionamento. Então, naquela versão, eu posso ter X coisas num contrato que são permitidas e que são negativas. Que são barradas quando eu tento colocar. Ter ferramentas, por exemplo, que ajudem a gente a estruturar. Então, a gente tem um gerador, por exemplo, de tech specs, né? Chama de toolkit, mas poderia ser um outro nome, em que a pessoa tem a estrutura que ela vai colocar coisas ali. Eu quero fazer com tal canal, com tal custom path, com tal elemento, com tal parâmetro. Vai colocar e vai cuspir uma tech spec que ela vai poder fazer aquele tagueamento. Esse é um tipo de governança. Mas eu acho que criar limites do que pode entrar e do que não pode entrar já é um bom começo. Pô. Isso resolve todos os problemas? Não. Não, porque o ser humano, ele é criativo. Não, é criativo. A gente vai ver coisa com camel case, C maiúsculo, C minúsculo. Você vai ver coisas que deveriam estar num campo e estar em outro. Então, assim, é um trabalho em que exige muita validação, exige muitos contratos de permissão e de negar coisas que você já viu e revisitar processos o tempo todo. Até aqui eu fiz, validou, melhorou tal coisa. Preciso melhorar o meu contrato e avisar as pessoas. Cara, quando você faz isso para 1.000 jornadas, para 30 mil pessoas consumindo, né? Que é muito difícil, muito difícil. Mas acho que um processo de governança e você estabelecer essas coisas e comunicar por uma estrutura grande é o começo, né? Mas não garante tudo. Agora, e o processo de qualidade, né? Acho que a gente tem agora avançando um pouquinho em métricas em que a gente olha para um processo de qualidade, em que a gente avalia lá os conceitos do DAMA, né? Quem não pesquisou, acho que vale a pena depois dar uma olhadinha no DAMA, né? Em que você olha, né, a completude, a confiabilidade, consistência, a velocidade, né? Se você está entregando disponibilidade, em que você cria métricas e que você passa a avaliar o seu próprio dado. Você tem um dash lá em que você fala, minha completude caiu para determinados indicadores que são chave para mim. Eu tenho, sei lá, 10 campos que são, assim, imprescindíveis. Se tiver completude baixa, o valor do dado Vou só contextualizar para a galera a completude, beleza? Vou dar um exemplo prático. Tem uma plataforma de e-commerce que está com esse problema agora de completude. E aí, o que significa isso? Quando você vai bater os dados dela com relação à transação, ela bate com divergência com relação ao GA4. Ou seja, os dados dentro do GA4 estão menores do que estão dentro da plataforma. Ou seja, não estão completos. Beleza? Estão sendo coletados. Exatamente. Então, de alguma forma, eles não estão... Exatamente. Eles não estão completos quando você vai comparar um lado com o outro. Então, não normalmente a gente acaba fazendo aqui muito, que é analisar essa completude comparando os dados que tem na plataforma, que são os dados fiéis. Isso é um ponto muito importante dentro da governança, que é definir qual é a única fonte da verdade dentro dos contratos que você estabelece. Isso. Então, tipo, qual é a fonte de dados que é 100% confiável ou é a que a gente vai trabalhar para que seja 100% confiável, e aí você usar isso como base de comparação com outras ferramentas que você vai utilizar. Então, só para poder trazer um exemplo e dar uma afinetada na plataforma de e-commerce, que foram gente boa pra caramba agora recentemente e estão resolvendo o problema, mas é que completude é isso, supostamente. 5 anos. Completude é isso, é a gente comparar os dados da nossa fonte da verdade com outros dados e ver se esses dados estão completos tanto aqui quanto aqui. E aí, a nossa fonte da verdade também vai ser analisada com relação à completude, mas a gente vai estar comparando o log com os dados. Então, é infinito. Aqui é um papo meio infinito de qualidade, mas eu queria só trazer esse exemplo da completude para um cenário de marketing digital que a galera tem passado
direto. Assim. E aí que entra aquela coisa que eu falei do entrar muito na disciplina de tecnologia e dividir, porque passei por uma situação dessas também, em que você, muitas vezes, a construção, o tagueamento daquelas transações não foram feitas pela mesma pessoa que vão pegar depois, né? Mudou, né? E, cara, às vezes você encontra duplicidade, às vezes ela colocou lá na fonte do tagueamento, depois em outro lugar, e aí tem duplicidade numa frente de coleta. E aí os dados de transações podem estar diferentes do que já está coletando, ou o contrário, né? Pode acontecer porque tem uma frente que está duplicada, ou tá coletando em 2 lugares diferentes. Isso pode acontecer, e aí que você tem essa demanda cada vez maior da gente entrar no detalhe. Cara, e a resposta não vai ser fácil. Isso. Você vai ter que entrar em contato com a plataforma, você vai ter que fuçar, pesquisar, debugar, até encontrar. Construir solução, é isso. É isso. Então, cara... E aí, nesse caso, rapidinho, é porque aí é onde é que tá dados como vertical trabalhando para poder resolver isso. Porque aí os outros silos de consumo, que são os squads, vai ter uma pessoa que nem tá responsável por isso. Então, assim, é meio que... Peraí, o time de dados tá resolvendo essa porra, vamos consumir os dados que a gente tem aqui, porque eles estão garantindo a segurança dessas informações lá em cima. Por isso que é importante essas quebras, que aí você sabe de quem é a responsabilidade de cada Exatamente. É isso, gente, assim. Então, é importantíssimo se depararem com isso. Ao se depararem com isso, não se desesperem, é mais comum do que imaginam, mas, assim, é onde você trabalha a sua credibilidade. Sim. Né? E é importante a galera entender que sei lá, é como se você estivesse fazendo um exame de rotina. Perfeito. É um exame de rotina. Não é para fazer de vez em quando. Então é um exame de rotina. Você tem que ter uma rotina para fazer isso constantemente. Uma rotina de fazer, verificar e uma rotina de auditar, né? Vai ter algum momento que você vai ter periodicamente. Sim. Às vezes, ou contrata o pessoal da Métrica. Não só isso. Assim, às vezes você tá dentro do seu negócio e tá tão enviesado às decisões que você tem, que é mais fácil você contratar alguém de fora mesmo. Então, assim, cara, eu não acho ruim, tipo, de tempos... Não é só porque eu vendo o serviço, não. Mas, assim, de tempos em tempos, você tem ali uma estrutura... Cara, eu vou chamar uma empresa, sei lá, da puta que pariu pra poder olhar aqui, pra ver se, tipo, eu tô 100% atualizado com o mercado, porque às vezes uma empresa pode estar dentro de uma burocracia recursiva ali que o cara não sabe. Claro. Então, tipo, e aí, porra, deixamos de usar uma tecnologia nova porque a gente tá tão afundado nos problemas que a gente tem em solucionar, em extrair, gerar valor em cima do que a gente tem, que a gente deixou de ver uma ferramenta nova que lançou. E aí, pô, uma empresa que, tipo, tá fazendo isso em escala para 30, 40, 50 clientes, conseguiu testar essa ferramenta. Isso. E aí traz uma nova solução. Então, esse processo de troca com quem tá de fora do mercado é muito importante. É dinâmico, assim, né? É muito dinâmico. E acho que perfeito para melhorar os processos ainda mais, mas às vezes até para entender um modo de medir que não tá 100% correto, que pode, não, né? E ainda existe outro ponto que é a empresa muitas vezes não tem uma equipe disso. Então ela tem que pensar em 2 cenários. E essa acho que é a parte mais importante que eu tô tentando trazer uma analogia. Que é, imagina que você tem o prédio que você mora, né? Só que o prédio que você mora vai passar por uma reforma. Essa reforma vai alterar a maneira como o elevador funciona. Você não vai chamar a Atlas Schindler da vida para falar, olha, a gente vai mudar a estrutura do prédio e por conta disso preciso mexer na estrutura do elevador, porque senão o elevador não funciona. É isso que acontece, né? Você vai, beleza, você chama a Atlas Schindler atualiza lá a maneira como o elevador vai funcionar, o prédio foi reformado, o elevador volta a funcionar. Isso é a mesma coisa com o site. Se você vai atualizar o teu site, mexer no teu site, e você não chamar ninguém para refazer as outras estruturas que dependem desse site, coisas não vão funcionar. Sendo internamente ou externamente. Exato. Então, acho que são exemplos básicos. Por exemplo, você tem um tagueamento que mede banner da home. Só que agora você mudou. Não é mais banner ali agora, é uma pesquisa. Se ninguém mexer, não vai ter pesquisa sendo mensurada, o banner vai parar de medir, todo mundo vai falar, ué, por que não tem mais informação no banner? E cadê os dados da pesquisa? Não tem, porque ninguém foi lá adaptar aquele elevador para a nova estrutura do condomínio, sacou? Acho que é um pouco disso. Por isso que é importante a galera ter essa rotina e lembrar que as informações, elas não são criadas, elas são importadas. Então, se não tiver ninguém olhando que aquela importação tá vindo corretamente, vai vir cagado. E alguém precisa chegar e falar, olha, não, calma aí, ó. Essa caneca branca aqui, ela é para essa coisa.
Essa Perfeito. outra caneca preta que é pra essa. Deixa eu trocar aqui, porque senão vai estar saindo café onde era pra sair chá. Então É tem que ter alguém constantemente vendo ali. E tem um ponto importante do que a Isa falou, que é o lance de se atentar à coleta, assim, porque Sim. eu vejo muita galera de dados se enviesando por processos de dados super complexos para qualidade, e aí no final o problema tá lá no desenvolvedor que tá implementando o Exato. tagueamento no Sim. front-end com JavaScript, sacou? É E aí a isso. gente acaba se munindo de tecnologias e machine learning, e o problema tá lá na coleta, no cara isso. que tá lá implementando. É, eu acho Então, que o garantir exemplo- esses contratos, de novo, desde a coleta até o armazenamento Exato. e a visualização, porque o problema de qualidade vai estar em todas as Sim. etapas. Isso Então, na coleta, pô, eu posso estar com um cara usando um SDK com a versão anterior que não tem a Isso. disponibilidade de tal coisa. Isso. No armazenamento, o processo de ETL pode não estar considerando tal coisa. E na visualização, a query SQL que o cara tá montando tá quebrada. É Sacou? isso. Então, o processo de a qualidade dos dados está dentro dessas três frentes, sacou? É, E é E isso. aí, E no final, tudo impacta o resultado final, que é o insight que tu vai extrair, sacou? a gente não pode esquecer. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, De né? adamantio. Adamantio. De adamantio. Então, assim, se a gente quer É. que as pessoas consumam os dados que a gente está provendo e extraiam resultados, a gente precisa Isso aí. nós olharmos e validarmos se o nosso dado está ok. E mostrar isso, olha só. O reporte de qualidade de dados do mês tal, trimestre tal, Isso. foda-se. Ó, É esse daqui, a gente tem tanto por cento de confiabilidade, consistência, Isso. completude, sacou? isso, e você tem, sei lá, eu Que é a hora que eu tu tenho tem de brilhar, pô. 30%. É a hora que o time de dados como vertical tem que brilhar, pô. Eu tenho 30%, 40% dos meus usuários numa versão anterior, É isso. num versionamento de SDK, ou tô com, sei lá, sem completude desses campos aqui, que são fundamentais para sua análise. Uhum. Enfim, a gente precisa fazer essa governança, né? Então, só dando um exemplo, você falou do SDK, do armazenamento, da visualização. Tentando dar um exemplo para ficar factível na cabeça da galera também. A gente está no açougue e o teu açougue é responsável por entregar as carnes de uma festa da Métricas Boas de churrasco, beleza? Só que aí eu vou lá e eu falo que eu quero picanha. Uhum. O cara, inicialmente, ele vai lá e faz, ó, o cara quer pernil. Essa primeira parte aqui é o código, por exemplo. Ele tá fazendo alguma coisa no código que não condiz com o que a gente espera ou com a atualização que a gente quer. Uhum. Segunda parte é armazenamento. Ele vai trazer o pernil e ele traz, meu irmão, o pernil do tamanho dessa mesa não cabe na geladeira de ninguém. Uhum. Tá errado? Deveria estar fatiado para Sim. poder caber na geladeira. E no final, é o cliente chegar e falar assim, então, a gente quer em tiras. E o cara trazer a aposta. É isso. A visualização tá errada, Tipo a entrega isso, tá errada. tipo isso. Pô, só pra tentar tangibilizar. Então, contextualiza de novo com essa analogia pra galera entender. Vai ser loucura isso. Tipo, é basicamente Argumentação. isso, assim, a coleta é a gente garantir com que na hora que você vai implementar num evento, por exemplo, a gente quer medir o comportamento de adicionar o produto ao carrinho, eu acho que foi o que eu mais peguei, divergência de taxonomia, por exemplo. E aí Uhum. já entra mais um T de taxonomia. Que é o dentro nomezinho. do Isso. teu AZ Que ali. olha lá que eu tenho certeza que tem um Nossa. episódio dedicado à É. taxonomia. Exatamente. Tem É. ferramenta que ajuda, né? Exatamente. Então, o lance da taxonomia é sobre a gente conseguir garantir a confiabilidade e a consistência do dado que vai ser coletado. Então, a taxonomia é uma convenção de Uhum. escrita de nome. Nome. Cara, uma dúvida do Nome, programador de tudo é é fácil. como ele escreve variável. O cara demora mais tempo pensando em qual é o nome da variável Isso é do que fácil como pra galera que ele entender. vai ter que escrever. Antes de P e B, só M posso escrever. Todo mundo no mundo vai fazer igual, pô. É, Ninguém pode botar também com N. exatamente. São as regras. São as regras do Que é o jogo ali. contrato. É o um contrato. detalhe daquilo Isso que eu aí. tava falando Sim, do aí contrato, dentro né? dessa estrutura, você Uhum. vai ter um monte de modelos de taxonomia que você pode aplicar dentro da tua estrutura de coleta. Então ali, nesse pedaço, é o cara do açougue lá. Porque também tem o lance que é diferente do açougue, que é o usuário quebrando a tua aplicação. Ninguém entra dentro do açougue querendo quebrar o açougue. É. O teu usuário entra querendo quebrar a tua aplicação. Então, a gente tem que lidar com um ambiente um pouco mais Beleza. hostis do que o Sim. dono do açougue, tá ligado? Boa, boa. E aí, nesse caso, a coleta ela tem que estar coerente com a estrutura de dados que a gente vai coletar. Por exemplo, pensando na taxonomia e agora indo para a estrutura de tipos de dados mesmo. Pô, a gente tem que mandar um user ID para dentro do Google Analytics. Uhum. O user ID, por base, ele tem que ser um texto. Se eu mandar um número, o GA vai fazer o que com essa merda? Tá errado. Vai transformar em texto ou vai quebrar. Como é que é? Então, Uhum. nesse caso, a gente tem que garantir a taxonomia e a estrutura dos tipos de dados para cada um dos parâmetros. Senão É não era isso. trabalho, né? A gente tem que trabalhar, cara. É Então, isso. isso não era trabalho. Então, dentro dessa estrutura, por exemplo, eu não posso mandar
quero me fazer referência ao total da transação do usuário dentro do e-commerce, beleza? E aí eu vou mandar um texto no campo que o cara tá esperando um número. Tá. Então a gente tem que garantir isso, e isso tá lá na coleta. É raro, o mas cara do acontece açougue lá. sempre. É raro, mas acontece aí. É o cara lá do açougue que tá cortando, é o atendente do Isso açougue aí. que tá fazendo a merda. Que você tá querendo a porra da carne pra estrogonofe. Tu tá pedindo ele picanha, o cara tá levando pernil. Isso aí. Sacou? Então a gente tem que Isso garantir aí. que o cara tá entendendo minimamente que o que que é o essa cara tá coleta. pedindo é exatamente isso. Pô. Então, o contrato, eu acho que é muito bom isso, que é o do e o don't, né? Tipo, Isso. estabelecer isso. allow sacou? deny. Exatamente. Eu quero isso, Permitido e não permito permitido. isso e não permito isso de jeito Exatamente. nenhum. E aí, pô, você como estrutura de vertical do SDK, você pode garantir que vão ter validações que vão impedir o cara de conseguir mandar algo que não está no padrão que você definiu como taxonomia. E aí é o time de dados trabalhando como essa Perfeito. estrutura vertical que vai garantir que os dados, beleza, a gente já sabe que o nosso açougueiro é maluco, sacou? Uhum. Então, pô, vamos tentar E diminuir. o cliente não E sabe aí, pedir. o cara que vai cortar a carne pergunta assim: "Cara, o maluco falou pernil mesmo ou ele falou picanha?" E aí o cara volta no balcão e fala: "Mas, senhor, o que você pediu?" Aí a picanha. Tá, deixa eu voltar aqui porque eu ia pedir pernil porque eu sou um idiota, entendeu? É tipo isso. É isso. E aí, aqui a gente tá pensando na parte da coleta e dá pra ficar aqui infinitamente falando só sobre a parte da coleta. É isso. Na parte de armazenamento, que eu trago mais porque ali a gente vai fazer os ETLs, OLTs, do jeito que é que você isso? quiser. E aí, mais uma, né? Mais um. Mais um. Eu tô o E, fazendo o T e o pensando L. no alfabeto lá. Então, tipo, você tem o extract, transform e loaded, né? Então, extrair. Por exemplo, eu quero pegar esses dados do Google Analytics e exportar para dentro do Google BigQuery. É uma extração. Uhum. Aí agora eu quero carregar uma tabela, porque assim, só para você entender. Do BigQuery para AWS, por exemplo. Exatamente. Ou eu, por exemplo, quero extrair esses dados. A gente fez isso recentemente. Eu quero extrair os dados de uma plataforma consumindo isso via uma API, e aí, porra, isso vai para dentro de um bucket da Amazon. Um storage de arquivos. Que é o que a Um gente arquivos faz ali que bastante. você vai jogando e vai consumindo. Eu estou extraindo Um os armário dados. de arquivos. Aí você onde é que puxa eu tenho o load? Eu tenho uma transferência de dados do Google BigQuery que consome esse bucket para poder carregar esses dados. Por isso load, sacou? Por isso que Dentro você de uma troca, tabela. às vezes você troca, por isso o O L- LT, né? Exatamente, Você tá porque às vezes você extraindo, inverte a ordem. carregando. Você Exatamente. vai lá, pega o Lineuzinho na repartição dele lá, o Lineuzinho tá pegando o arquivo, abrindo a gaveta, pegando a pastinha e levando pra algum lugar. Exatamente. E aí Isso aí. você tem a transformação desses dados, né? Que é você preparar essas tabelas de visualização para a galera poder conseguir consumir. É, o Então, Lineuzinho pega a extract, pasta, isso load, aí. transform. E aí, às vezes, você vai ter cenários onde você vai ter esse cenário. Extract, para você puxar os dados. Isso aí. Load, para você carregar isso dentro de uma estrutura de dados num banco. Isso aí. Beleza. Isso. E o transform, porque você vai preparar essas informações para serem consumidas. Mas não é incomum você ter o cenário onde você tem que transformar também. É. Então, pô, eu vou carregar a informação, vou transformar ela, porque, por exemplo, Sim, o algo- cara lá do caixa cadastrou a data no formato dia, mês e ano, mas o meu banco está É só preparado dia e para mês. poder receber dia e mês. Então, eu tenho Isso. que transformar esses dados Perfeito. para que sejam possíveis que eles sejam inseridos dentro da nossa tabela. É. Senão não funciona. Sacou? Contextualizamos com analogias e exemplos. Pelo amor de Deus. Né? É. A galera E- entende. E aí o transform. E vai ele ter outros transformar. cenários, né? Por exemplo, a gente pega lá tabelas, né, que a gente chama de camada SOR, né, Sim. que é o System of Records, né, que é você está pegando como ela foi gravada, exatamente. Raw E de- data. E raw Dado data, bruto. dado cru, né, dado exatamente Dado como bruto. vem coletado para a tabela. Depois você tem uma camada de transformar, por exemplo, os dados do GA, a gente tem muitas coisas que vêm ali dentro de um campo, dentro de uma struct, que você tem que quebrar aquilo e Sim. transformar em Os novos parâmetros de campos. eventos são assim. Parâmetros de eventos a gente transforma em tabelas que a Perfeito. gente chama de source of true, que aí são as tabelas Sim. SOTs, em que a gente quebra aquele campo, os parâmetros de evento, Aham. e eu coloco em campos mesmo. Sim, para você poder conseguir como se fossem colunas separadas. Porque Exatamente. esse é um ponto importante de contextualizar, porque os dados, quando você vai extrair diretamente Uhum. nesse do ETL, eles vêm normalmente brutos. Ninguém vai vem do tratar jeito o que dado foi. lá no início aí. para poder ele ser inserido. Não, e lembrando que a gente está falando, de novo, eu volto para aquela coisa do tecnologia, negócio, Uhum. né?
Estamos falando de pessoas de negócio que vão consultar isso, né, dentro do banco de dados, vai usar a estrutura SQL, mas que para quebrar, desalinhar um campo assim, né? Não. É muito mais complexo. E aí, a gente o que é mais reduz a fácil, né? complexidade O que para é esse mais fácil? usuário. A gente ensinar o cara a desestruturar uma coluna para consumir os dados ou já deixar esses dados mastigáveis e palatáveis o suficiente para ele só saber com SQL básico consumir aquelas informações. Exatamente. Então, por isso que dados como vertical ajuda muito nesse tipo de situação, porque ó, a gente desenvolveu o SDK que vai permitir com que os dados sejam coletados corretamente. Isso. A gente extraiu e carregou as informações e agora a gente vai transformar para ficar mais fácil de todo mundo consumir. Tá. De novo, não é uma ditadura de dados, né? É uma democracia de dados. Então eu quero que todo mundo consuma aquelas informações da melhor maneira possível. Perfeito. E aí, dentro dessa estrutura, o time de negócios traz insights em cima disso. Então é a jornada completa ali. Isso aí, que aí muitas vezes em algumas empresas você será responsável por tudo isso. Em outras empresas você vai ter pessoas separadas para essas situações. Sim, normal. E é claro, normal. e assim, deixar claro, né? Você usa, por exemplo, só o GA na tua vida, o GA, entre aspas, já faz esse ETL para você ali. Você tá abrindo só o relatório que já tem a visualização de dados. Perfeito. O que a gente tá falando em muitos casos aqui é da gente olhar e falar assim, não vou usar o GA, né? Eu vou puxar só o dado do GA para cá, vou somar com outros dados, transformar isso em alguma coisa e carregar para alguém consumir de uma forma diferente. É o que a gente tá vou batendo permitir aqui. que ele crie ali, né, através da escrita ali da linguagem SQL, que ele crie uma consulta para ele. visualizações de Isso aí. funis específicos. Quase como se fosse um relatório personalizado, com dimensão secundária Exatamente. Só que eu aplicada. tô falando de uma escala de Exato. dados muito Gigantesca maior. e de outras fontes juntas, né? Exatamente. Perfeito. Às vezes nem de outras fontes não juntas. Às precisa vezes eu tô necessariamente, só né? olhando já, ou às vezes eu tô fazendo um join com Isso uma aí. tabela específica De outro lugar. de outra de Perfeito. negócio, né? Que vai ter Perfeito. dados E eu acho que esse de é o ponto que transações, por exemplo. mais deixa a situação um pouco complexa, né? Porque assim, durante um determinado momento, quem trabalhava com Web Analytics, e aí foi migrando para Digital Analytics, porque foi se ambientalizando com relação a consumir dados de aplicativo, a gente teve esse cara tendo que adicionar um outro conhecimento ali que é totalmente técnico, que é o SQL, sacou? Então, para poder colocar o S, né, que a gente não tinha colocado o S ainda. O SQL é essa linguagem onde a gente vai consumir esses dados que foram extraídos, carregados e transformados de uma maneira escalável, né? Então, de novo, o SQL é onde a gente vai consumir e ensinar. E aí tem, eu acho que eu cansei já da gente citando o episódio do Lucas Pedotti. Se você não escutou, escuta, pelo amor de Deus. Que é onde ele estruturou dentro do... Ele empoderou os times de negócio a consumirem dados direto dessa estrutura. Então, ele tem esse fluxo perfeito funcionando hoje. Então, ele criou um cargo dentro do iFood, que é o Badu, que eu não vou lembrar a sigla, Gustavo. Business Analyst Data Heavy User. Que é o cara de negócio que sabe SQL. E aí ele tem o time de dados do iFood distribuindo as informações dentro dessa estrutura que a gente acabou de coletar, coleta, armazenamento e visualização, só que em tabelas de visualização e não o dashboard do Looker Studio. E aí você tem os times de negócio que estão dentro desses silos, dentro desses squads, consumindo as informações com SQL. Então ele conseguiu, esse episódio é muito maneiro porque ele mostrou como que ele fez isso com educação dentro da empresa, sacou? Então é um jeito muito maneiro de você tentar implementar um pouco do que a gente tá falando aqui na prática. Baita assim. exemplo bacana de Muito cultura maneiro. analítica, né? Muito foda. Muito legal. Batemos muitos pontos aqui da pauta, já nessa troca fluida. Mas a gente não falou o que são os erros comuns que as pessoas cometem, como evitar isso. Cara, acho que o principal erro é desconsiderar a coleta. E ficar, pelo menos pra mim, desconsiderar a coleta do processo da confiabilidade dos dados. Porque, de novo, foi o que eu tratei ali. Tem muita gente que vai passar por um processo de qualidade de dados que o cara fica em cima dos dados que já estão coletados. Então, ele tem uma confiança muito cega de que esses dados estão coletados da maneira correta. E aí, às vezes, ele nem tem esses contratos, esses allow e deny que você falou, que é muito importante de ter definido. Então, o cara não se preocupar com a coleta, que é a etapa inicial, de novo, vou falar de novo, né? Às vezes tu vai chegar num processo lá na frente que você tá com um puta problema de qualidade de dados e o pica-pau não chamou a polícia, pô, que o problema tá lá na coleta. E aí, tu vai ter que voltar 50 casas pra trás. Eu diria que 80-20, tá? Exatamente. 80% dos problemas são de qualidade de dados aí.
Exatamente. 80-20 Então, também, são 80% dos episódios que ele eu Pica-Pau falo do- chamasse a polícia. tem uma frase que eu falo que se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Que é de um episódio do Pica-Pau. 80-20 também. Sacou? E é 80% dos Eu episódios. sempre cito. De Porque é alguma verdade, forma. pô. É verdade. Puta que Quanto pariu. mais eu trabalho, mais eu percebo que E se o Pica-Pau tivesse se a falado gente com isso- negligenciar, a gente pode falar de outra forma. Se a gente negligenciar as etapas iniciais do processo, É a gente vai isso. se fuder, pô. Não, eu acho que se o Cláudio... Eu amo que começa com negligenciar É. e termina com fuder. É excelente. Ele é que ele tenta se desconstruir. Eu não né? Na consigo, metade eu ele, Mas o Cláudio, nosso designer, se estiver ouvindo, pode fazer a camisa pra te dar de presente. Por favor. Se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia. Primeiro desenho já inventado na face da terra. Perfeito. Acho que sim, os erros, a coleta, ela representa aí uma boa quantidade mesmo de erros que a gente pode evitar se a gente gastasse bastante energia aí. Acho que, e aí, lançando mão de contratos, governança, coisas assim, a gente evita errar, né? A gente pode Uhum. reduzir a quantidade de erros e cometer erros novos. Uhum. Abrir espaço para erros novos. Uhum. E eu acho que olhar muito para essa frente do consumo dessa informação, sempre tentando buscar uma resposta que vá Perfeito. realmente Uhum. olhar para o negócio. Agora, erros, além disso, eu acho que, cara, podem ocorrer de duplicidade de informação, podem Sim. ocorrer Disponibilidade da extração. disponibilidade, Às vezes, da extração. às vezes alguns processos de ETL que a gente explicou aqui, eles dependem de uma sincronia de consumo dessas informações. Então, Uhum. eu dependo que termine um serviço para poder extrair a informação, para eu poder iniciar o outro que vai transformar ele, para a gente poder conseguir inserir esses dados e a gente ter D0 ali, intraday. Então, tipo, depende muito disso. E aí, pô, 80-20 tá ali, mas os 20% estão dentro desse processo da porta para dentro, onde um dado já foi coletado ali. Então, de novo, 80% tá lá na coleta e os 20% vão se distribuir do armazenamento até a visualização. Seja porque o cara montou uma consulta errada na hora de visualizar aquelas informações e ele enviesou completamente a análise, e aí, pô, como que a gente consegue... E até custo também, né? Porque, tipo, o cara vai fazer e vai montar uma consulta. Você foi lá e ponderou. Aí o time de governança não definiu que os acessos dos outros times que vão consumir essas informações tem um limite, por exemplo, de cláusula where ou de cláusula de limite. Ou seja, todos os dados têm que ser limitados. Ou seja, eu não posso dar um select asterisco lá na tabela e selecionar a porra da tabela inteira, porque, de novo, a gente tem custo. A fatura vem e vem grossa, né? O volume de vocês é muito grosso. Exatamente. Então, é perfeito esse ponto também, e acho que isso também tem a ver com cultura, com empoderar times a utilizar isso da melhor forma e saber o que está buscando, né? O que está pesquisando. Acho que a gente tem muitos erros ainda de entendimento do campo. O J4 veio com uma quantidade absurda de campos, e aí o Gustavo sempre fala uma coisa... Fala sempre, né, saber o que você quer medir, né? Não adianta você fazer uma query lá com 100 campos se você quer pegar 5 elementos que vão responder as perguntas, né? Ou a mesma coisa para o seu relatório. Estou falando da consulta, mas a gente pode transpor isso para um relatório personalizado, né? Evitar colocar um monte de campo que não vai responder pergunta e vai gerar um monte de dúvida, né? Acho que isso também é super importante. E acho que também um erro muito comum talvez seja tentar responder muitas perguntas ao mesmo tempo, sem a gente... sem saber o que isso vai gerar no negócio. Isso. Acho que isso é um erro comum e que gasta muito tempo e energia, às vezes, dos times, também. né? E dinheiro também. Pra mim, acho que os dois maiores erros é a falta do processo e falta da seguinte pergunta. Tá, se eu fizer essa análise, ela diz o quê? Então, o primeiro processo, que é, se você não criar um processo, né, dentro da sua empresa, de quanto em quanto tempo você vai fazer isso tudo que a gente falou, da completude, da confiança dos dados, quanto tempo você verifica se isso está certo, é diário, é mensal, é semanal, é de hora em hora. Se não fizer isso, você só vai fazer isso quando você um dia, numa reunião, olhar e falar assim, confia nesse dado não, hein? Baseado no quê? Pode ser que tá certo,
Você não confia no dado baseado na experiência que você tem, do momento, ou baseado porque o dado foi inconveniente, a opinião de alguém. E aí você vai ter que parar tudo pra revisitar. Cara, você tem que fazer isso constantemente, porque numa conversa onde o dado for inconveniente, a opinião de alguém, e a pessoa trouxer, mas esse dado tá errado, você fala, não tá, porque a gente já fez a análise dele, a gente já fez todo o processo de curadoria desse dado, e ele tá certo. Não, quando você for apresentar, ó, esses dados falam de tantos por cento dos usuários, porque a gente tem aqui dentro da versão do aplicativo que os usuários estão usando, tantos por cento que estão na versão antiga. Então a gente só está falando de uma amostragem de 70% dos usuários que a gente tem usando o nosso aplicativo. E você tem a confiança e a autoridade e fala, não, o dado está correto. Sim, exatamente. Ponto, acabou aquele argumento do dado ser conveniente. E o segundo ponto para mim é, quando a gente pensa numa análise, você tem que pensar se essa análise responder isso ou isso, o que é que vai gerar para o negócio? Então, se eu faço uma análise, beleza, vou dar um exemplo. Eu tô falando uma análise que é, poxa, eu tenho clientes que são Itaúcard e eu tenho parceria com a Azul e com a Latam. Se eu fizer uma consulta no meu banco, entendendo quanto que esse cliente fatura comigo e mostrar para ele que ele poderia estar fazendo uma parceria com o cartão Latam Pass e que ele acumularia pontos, se eu chegar na resposta que faz sentido isso, eu consigo vender para a Latam? Uma ação de falar para meus clientes Itaúcard trocarem o cartão pelo Latam Pass? É essa a pergunta no final, porque isso gera negócio. Eu preciso mudar o meu approach com o meu cliente para que ele venha. O que eu vou fazer com isso? Isso gera Ou eu preciso mudar um processo interno meu que não está aprovando isso no tempo ideal, né? E aí entra na questão da tempestividade que o Luciano falou, né? Do D0 ou do D-1, assim. Para qual contexto? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente disponibiliza D-1, né? Aí um grupo de pessoas pediu D0 porque faz sentido. Mexe na vitrine, ou seja, naquelas ofertas que estão lá no aplicativo, ou para evitar um contexto de fraudes e tal. Faz sentido ter um D0. Você vai pagar um intraday, ou você vai usar um recurso do Fresh Daily que agora o BQ oferece. Mas vai ter de disponibilizar dentro da sua infraestrutura também. Isso, né? Vai ter um custo de processamento também. Serve para quem e com qual valor? Porque eu tenho operação, tem um custo de operação, tem um custo de plataforma, de ferramenta e tal. Então, assim, precisa? Para que contexto? Para esse contexto precisa, beleza, então vale a pena investir. Para esse aqui, cara, não. Porque, E acho que um ponto maneiro de você entender se você precisa ou não de dados D0 é você entender o quanto que você consegue resolver aquele problema no D0. Isso aí. Porque se você não consegue resolver o problema do D0... É igual... Não, você está falando de uma implementação de campanha, você está falando de uma Black Friday, você está falando de uma vitrine de e-commerce que está bombando naquele dia, que você mudar o criativo, que você tem um banco de criativos, você tem... Se você mudar, vai alterar alguma coisa. Se você mudar, você vai... O apelo, você vai converter porque mais. Porque tem uma galera que quer dados de hora em hora... Né? A ponto de uma falsa sensação de segurança. Se tiver o dado de hora em hora, ela vai conseguir ver e fazer alguma coisa. Cara, dependendo do que você tá vendo, você não consegue fazer porra nenhuma. Vai demorar 2, 3 horas para reverter. Então, você não melhora naquela hora. Então, não adianta esse dado em tempo real, ele é muito placebo, né? Você tem essa falsa sensação de segurança, que o dado em tempo real te dá controle, quando na realidade te dá muito mais ansiedade e desânimo. Porque você olha e fala, beleza, troca a campanha agora. Não é troca a campanha agora. Alguém vai ter que parar, mexer até essa porra dessa campanha começar a rodar. Não resolveu agora. Beleza, você pode estar resolvendo para a próxima hora, mas você não resolveu agora. E esse segundo ponto, muita gente reclama do GA, por exemplo, que os dados são 48 horas. Cara, dá para você ter dado de hora em hora, basta você ter algum budget para isso, né? Aí vem aquela grande questão que eu sempre dou tapa na cara da galera. Tu nem paga a ferramenta, você deveria minimamente repensar quando tu fala mal. Porque é como se tu fosse almoçar na casa da tua mãe todo dia, que tua mãe faz comida, tua mãe faz supermercado, tu faz, porra, mãe, exagerou no sal, hein? Vai se fuder, porra. A tua mãe tá comprando, fazendo pra você e lavando a louça, tu ainda se acha no direito de reclamar que a comida tá ruim, porra. Sabe que é isso? Sim. Se você paga, são de quem? Se você não paga, só cala e consente, mano. Cala e consente, porque você não tem maturidade pra conversa ainda, tá ligado? Você não tem argumento. Tu não senta na... Se você não paga pelo dado que você é coletado e você ganha dinheiro pra caralho em cima disso, porque você transforma isso em ação e aí você consegue converter em dinheiro, pronto, tu não tá na mesa dos adultos ainda, vai que o GA comer feijão. Ruim, beleza, troca. Tá tu não tá na mesa dos adultos. Gente, e transformar isso em coisas acionáveis, né? Tipo, também a gente brinca, né? Fala aqui do fã hater e tal, mas a gente sabe que é o que eu brinco lá com todo mundo. A gente tem uma dificuldade danada de provar valor de uma estrutura dessa. Vocês devem saber disso mais do que eu. Vocês lidam com isso, de provar valor de uma estrutura de
de Digital Analytics como um todo para as áreas de negócio. Uhum. Mas assim, eu fico um dia, se o Google não disponibiliza a tabela para mim, disponibiliza com atraso, se eu atraso a disponibilização dela em 1 hora, em algumas horas, porque ou naquele dia, né? Cara, o meu comunicador da empresa pipoca e eu tenho que responder para um monte de gente, porque a gente é meio, né? Uhum. Para conectar com as áreas dos negócios. Mas se falta aquilo, gera um transtorno absurdo para quem está acostumado a reportar para as áreas executivas, para as áreas de negócio. Então, a gente ter essa dimensão é muito importante, porque mostra que sem isso as pessoas estão desassistidas, né? E é o que vocês estão falando. Que se elas têm uma ferramenta gratuita que faz isso, se ela usar direitinho, ela pode ter problemas, mas ela vai ter 90% a menos de problemas se ela utilizar. E trazer isso como construtivo. Pô, tem oportunidade de melhorar isso, melhorar aquilo e tal, mas saber da falta disso é importante, né? Porra. Aí, rapidinho, só pra gente poder... Saindo dessa parte agora de engenharia, que a gente foi pra uma parte de engenharia de Digital Analytics fudida aqui, e a gente puxou a sardinha pro nosso lado fudido agora, né? Vamos falar do jeito que a gente domina. Mas, eu pelo menos, né? Então, tipo assim, dentro dessa estrutura de Digital Analytics, a gente ainda não falou sobre otimização de conversão. É um dos pontos, né? Que é um dos pontos. Tu já quer puxar agora ou... Puxa aí. Não, é só entender Você tá puxando agora, aonde é o limite. chapa. Porque assim, o lance Qual o limite da... do humor, né? Qual o limite do humor? É o lance da otimização da conversão ser um dos métodos de você extrair insight. Ou seja, a gente vai utilizar a metodologia estatística, por exemplo, de um teste AB, para a gente poder conseguir extrair um insight para poder entender se a cor do botão tem que ser vermelho ou se tem que ser verde. E aí, é só para poder contextualizar isso e a gente poder debater sobre o que se fazer ou não se fazer dentro volta desse de processo. novo na parte da inteligência, né? É. Que é o que a gente Ninguém bate tem, né? que é o que eu bate que tá ficando mais raro nesse profissional de Digital Analytics, né? Pela falta de contexto, pela falta de conhecimento e também por acreditar que é menos botar o dele na reta, né? Exatamente. Quando eu só entrego aquilo e deixo alguém analisar e é uma hipótese, essa hipótese é baseada em dados, mas dá errado, não é o dele que tá na reta. Eu sinto que é um pouco de cagaço também. Também, pode ser. Não sei como é que você No vê final, isso. todo mundo tem boleto pra pagar, né? É tipo isso. Eu sinto que tipo assim, é mais fácil isso aqui que eu controlo, ele é mais racional. E eu consigo, nessa racionalidade, deixar isso. Eu sei que tá bom, que tá ruim, que funciona, que não funciona. Dali pra frente, é análise. E a análise nem sempre dá certo. Se der certo, a gente só implementava, né? Eu acho que é uma falta hipótese. E falta até um pouco da consciência das pessoas de entender que quando uma hipótese tá errada, você tirou da sua frente... É foda, então... porque sobre maturidade mesmo. Porque então, assim, mas eu acho que quando você levanta uma hipótese e você comprova que você estava errado, na verdade você não perdeu, sacou? É porque você agora sabe mais sobre o seu negócio do que você sabia ontem. Então, no final... Você tá chegando muito mais perto de acertar e levantar uma hipótese que vai levantar e trazer um insight muito valioso, mas não significa que a hipótese validada para que o que você tá trazendo foi refutado, entre aspas, você não tá entregando valor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais prático. A gente trabalhava no e-commerce que tinha a porra do botão adicional ao carrinho vermelho. Tá ligado? E aí, porra, é uma merda o botão vermelho, porque teoria das cores e o caralho. Então, tipo assim, o quanto que isso daqui mudar o botão pra verde vai aumentar a conversão de fato. Aí você pode chegar num cenário desse, faz o teste pro verde num teste AB, porra, o vermelho ganhou, pô. E tá tudo bem. A gente só entendeu agora que o impacto da cor vermelha pra jornada do nosso usuário, pros botões de ação, não influenciam a cor. Então, a cor não influencia a ação do usuário. Mas significa que você errou na hipótese? Significa que você errou. Mas não significa que você não aprendeu, sacou? Não, isso eu não discordo, só que acho que isso é um cenário lindo num dia a dia onde, tá tudo maravilhoso. Porque, tipo, se eu chego lá na empresa e falo, vamos fazer um teste. Ao invés de... Isso aí, tô pensando num teste, sei lá, que foi feito anos atrás. Ao invés de adicionar o carrinho, ao invés de comprar, bota adicionar o carrinho, que é a próxima etapa é adicionar o carrinho. Você fez isso, percebe que não mudou em porra nenhuma. E a empresa não tá batendo meta. E aí? Eu acho que esse cenário da maturidade é entender que, cara, toda parada que você bota no ar é uma possibilidade. E que a gente não tem certeza de porra nenhuma. A gente tá falando de e-commerce, cara. Eu bati de frente, sempre bati de frente quando eu trabalhei em e-commerce minha vida inteira com o setor de compras. Porque eu falava, qual foi a lógica de você
postar 5.000 canecas e agora falar que eu tenho que me matar pra vender as canecas que não venderam. E eu não mandei tu comprar essa porra. Qual foi a tua lógica de comprar caneca pro estoque? Uhum. Qual foi a sua lógica de fazer o preço? Qual foi a sua lógica de fazer a margem? Porque isso também tem a ver com o vender ou não, pô. Não é só o marketing fazendo alguma coisa. Claro. Isso tem a ver com o vender ou não. Imagina que eu tô vendendo caneca, mas tem mais 1.000 lojas vendendo caneca. A minha tá R$30 mais caro. O cara joga no Google e vê que tá R$30 mais caro. Eu paguei pra ele acessar o meu site e ver a caneca. Ele foi no comprar Google, pesquisou e concorrente. comprou concorrente. O marketing levou a pessoa até o site e tentou converter, mas o preço pode ser uma impossibilidade de compra. Claro. E isso é o setor de compras que definiu, o estoque que ele definiu, a margem que ele definiu. Então, tudo que você faz quando você idealiza uma campanha, a gente faz isso na área de ensino, idealizando a campanha do aniversário da Métricas Boas. Cara, tá idealizado uma meta. Pode chegar lá e a meta que a gente botou ser baixíssima. E a gente falar que, pô, em 4 horas a meta ficou 3 vezes maior. Porra, a gente bateu 3 vezes a meta em 4 horas. Pode ser que a gente tenha errado. Porque tudo é uma hipótese que vai ser colocada no ar, baseada em dados, pra gente analisar e chegar na resposta. Então, eu sempre, na minha visão, tento quebrar isso em pedaços. Por exemplo, eu acho muito errado essa galera de mídia que fala, eu gerenciei não sei quantos milhões. Eu investi não sei quantos milhões. Não, tu gerenciou. Quem investe é teu cliente. Começa por aí. Segunda parte. Porque eu tive um ROI de tanto. Cara, você não tem obrigação nenhuma de vender. Tua obrigação é levar a pessoa pro site. Quem vende é o site. É isso. E aí é muito fácil falar que o ROI é 10. E se o cara soubesse medir, ele colocaria o tanto de resultado que ele teve, né? E não o quanto que ele investiu. E é muito fácil o cara falar que o ROI é 10 quando ele tá fazendo uma campanha de Kindle Unlimited. Nossa, o ROI foi de 10. Quando der merda, ele não fala do ROI, né? Quando o resultado não bate. Aí fala que o site é lento, que o produto... Aí ele vai bater. Aí isso vai dizer que o site que é ruim. Então, acho que tem essas casinhas separadas. E assim, no final, o profissional de analista ele tem que entender que ele tem que bater a meta e também testar. Acho que esses são os 2 pontos que ele tem que entender. Estar aberto a uma cultura de experimentação. E a empresa precisa... Empresa, as áreas a liderança... precisam, todo mundo precisa estar aberto para essa cultura de experimentação. Porque se tu não experimentar, se tu não inovar... Aí é que onde a gente se fode, né? Porque o quão a empresa tá aberta a uma cultura de experimentação quando a meta não é batida. Não, e o quão... Tá ligado? Porque na hora que dá merda, tá ligado? Mas é quando a meta não é batida que a cultura de experimentação tem que ser fomentada. Porque por que a gente não bateu? Qual o motivo que a gente vai fazer? Exatamente. Então, isso. mas aí no final, então, por exemplo, se a gente pega esse teu exemplo aí e a gente não bate a meta, o que eu tava querendo dizer é que a gente aprendeu que essa ação que a gente fez deu errado. Pô. Perfeito. Só que não é toda a liderança. Sim. Empresa que tem maturidade de olhar e falar assim, não bate a meta nunca, cadê? Porque assim, na minha visão, acho que uma coisa é você olhar e falar assim, não bate a meta, mas pô, tu viu tudo que foi feito de esforço, de teste, de possibilidade, tu fala, cara, a gente tem que estudar e se aprofundar mais. E outro cenário é não bater a meta e você não saber nem porquê, não ver nenhum esforço que foi feito, nenhum teste na possibilidade. Mas ainda assim, quando a gente tá falando de liderança e de algumas empresas, é difícil se separar os dois, sabe? É difícil se separar que a liderança vai entender o corre para chegar na meta, seja ela qual for, de que tipo de negócio for, e quais são os testes de inovação. Porque acho que esse é o grande ponto. Se a gente não pensasse em testes de inovação aqui, cara, todo mundo tava fudido. Porque, tipo, a gente ia ter um monte de coisa da solução que a gente faz hoje de internet e da maneira como a gente vive na internet que não existia. Quando é que alguém pensou e falou assim, cara, vou fazer um vou fazer um fast check-in, um fast checkout, que vai ser a pessoa simplesmente botar o e-mail dela, recebe o e-mail, ela dá um check que tá no e-mail dela, ela vai e compra, sem precisar se cadastrar, porque eu acredito que isso vai diminuir o tempo de compra em tantos segundos que vai fazer aumentar a conversão. Vai diminuir a fricção do cara ter que colocar. Mas em os paralelo, o dados que eu vou fazer? Aí sim entra o teste AB e tal. Eu vou testar isso uma pequena porção de pessoas para ter uma variável de controle. Mas enquanto isso, eu tô aqui fazendo as coisas para bater a meta. Mas agora eu tô fazendo um teste nessa variável, nesse controle de pessoas. Eu vou aumentando isso conforme os resultados vão sendo bons. Porque aí, se você erra pequeno, é menos pior, né? Beleza. O problema é que eu acho que essa falta de cultura analítica das lideranças e dos profissionais é absurdo. Porque a galera fala, não, divide o tráfego aí, bota 50%. Pô, 50% é coisa pra caralho. Então, dentro daquela árvore que você desenhou no início de Digital Analytics, e aí é porque eu nunca tinha... Eu acho que tem uma outra do lado, que é CRO. CRO é separada, ela não tá debaixo? Não, ele consome os dados de analytics, mas ele é responsável pela experimentação. E aí que a gente precisa entender, Eu acho que né? deveria Esse estar debaixo, território, ele é confuso e ele tem muitas interseções. E a gente vai precisar pensar assim, gente, é um território um território que não é físico, né? Ele foi criado lá no ambiente digital. E várias nuances foram construídas. É como você criar uma cidade sem planejamento, né? Aí você foi lá. A cidade tem lá a praça
com o supermercado, a farmácia, a igreja, sei lá. E aí, de repente, tem uma pandemia, vem uma galera pra cidade. E aí prédio do que lado, de repente uma farmácia não supre mais, você tem que criar 3. Aí, de repente, precisa de negócios que não tinham lá, sei lá, laboratório. O povo ia na cidade vizinha fazer exame. Ia na cidade vizinha. Aí precisa ter cinema, precisa ter hospital, precisa ter... Tipo eu jogando Cities Skyline. Então, aí ela tá falando de onde você morava, Saquarema. Tá falando da minha cidade, São Pedro da Aldeia. Com certeza, com certeza. E é isso, gente. Tipo assim, a demanda ela vai mudando e a gente precisa mudar. É isso. Você não pode concentrar num profissional de Digital Analytics todas as demandas do universo digital. Sim. Você vai precisar criar disciplinas novas de SRO, você vai precisar criar disciplinas... Eu ainda acho que meu ponto só sobre inicialmente, CRO... sim, você vai acabar assumindo a porra toda. Até mesmo para você, profissional, ter a experiência de saber depois para onde você quer se especializar e fazer a sua única coisa. E 2, dependendo do tipo de empresa, cara, eu fui durante anos essa orientação. Você joga nas 11, chuta pro gol, ainda é o técnico também. Isso aí, eu acho que o meu ponto só é que CRO não deveria ser uma disciplina apartada, ela deveria estar debaixo de Digital Analytics, porque no final eles consomem os dados que Digital Analytics coletaram, armazenaram, sacou? Eu acho que até um dentro de uma linha de raciocínio, pra mim tá dos dois profissionais. Pra mim, Gustavo, o profissional de Digital Analytics, ele tá o tempo todo analisando como melhora a conversão, pensando nas possibilidades. Então, esse CRO tá muito apartado, talvez empresas muito maduras consigam falar, não, essa pessoa é só de experimentação. Então ela tá só pensando em coisa que não necessariamente tem a ver, aí recomete, é como a gente resolve o problema X, como a gente melhora a experiência tal. Pum. Só que em outros cenários, cara, é um profissional só. É isso. De novo, contexto da empresa e contexto da área. Mas uma coisa é fato. Eu não tenho uma opinião formada se deveria ser abaixo da estrutura de Digital Analytics ou não por conta de contexto. Mas uma coisa é fato, que acontece, é raro, mas acontece sempre. As pessoas não podem deixar de se conversar, as estruturas não podem deixar de se conversar. Exatamente isso. Se você tem uma área de CRO, uma área de Digital Analytics, vocês precisam se falar todo dia, ou toda semana, no mínimo. O que eu mais pego são times de CRO que estão testando coisas completamente fora do contexto de Digital Analytics, e aí esses caras acabam até injetando dados dentro da estrutura de Digital Analytics para poder conseguir comprovar suas hipóteses, e aí como isso está muito descentralizado, acaba atrapalhando a evolução de ambos. Eu vou falar uma polêmica aqui, tá? Se foda. O podcast é nosso. Mas sabe qual é a parada? Eu acho que tem empresas que elas precisam surfar o hype de alguma porra. Então, o que vai ter de empresa agora contratando especialista de IA pra não fazer porra nenhuma, só pra dizer que tá fazendo IA, eu acho que isso tem acontecido um pouco com a área de CRO. As empresas contratam especialistas de CRO que muitas vezes não são especialistas, ou empresas de CRO que muitas vezes não são, não sabe nem o que a empresa tá fazendo, e no final a empresa diz que fez aquilo outro, o resultado foi aquele, e fala, ok, mas pra cima eu falo, estamos fazendo CRO. Você não tá fazendo porra nenhuma, você não gerencia nada, você não acontece, você não vê o que acontece, você não vê onde mexeu, onde não mexeu. O cara projeta teste que você não consegue depois fazer na funcionalidade e executar. É só pra dizer que tá. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e a gente comprou o mesmo mouse, coincidentemente, assim. E aí a gente foi instalar. Eu falei, tem um software tal aqui que pediu pra poder instalar e tal. Aí a gente tava conversando, quando um software de mouse fala que tem prompt de IA injetada porque a tecnologia deu muito errado, tá ligado? Pra quê, tá ligado? Exatamente. Eu acho que o problema tá no porquê das coisas, exatamente. né? Eu tô até fazendo um curso agora de IA, tentando entender possibilidades, né, nesses caminhos e tudo. Mas eu acho que o importante é pra que eu tô colocando isso, ou pra que valor que isso vai me gerar. Eu tava vindo pra cá lendo que as IAs estão mudando todas as rotinas do CFO, vai mudar o papel do CFO, porque ele vai integrar um monte de automação, ele vai ter um trabalho muito mais de percepção, de tomar entendimento, e de talvez de aculturamento, enfim, vai mudar mesmo a maneira como a gente vai se posicionar e vai entender as necessidades. A gente vai ter de olhar muito mais o nosso oráculo humano e entendendo as coisas, claro, sempre baseado em fatos, né? Pelo amor de Deus. Mas vai mudar um pouco essa percepção. Mas a IA a serviço de qual a necessidade? Acho que é isso que a gente precisa entender. E tem, vai ajudar a gente codar melhor? Pode ajudar.
pode ajudar a gente a implementar uma série de funcionalidades, pode ajudar a gente a achar gaps no nosso negócio, no nosso empreendimento que a gente não está vendo, Perfeito. pode achar, putz, Mas brincar- sempre com essa função de suporte, nunca de nunca de... execução 100%. né? Exatamente, né? Acho que pode ampliar a nossa maneira de pensar. É absurda a capacidade de processamento de gerar coisas desse cara, assim, impressionante. Eu troco ideia com o GPT todo dia para, sei lá, para falar, para ver aperfeiçoamento pessoal, entender onde e ele te fala, né? Onde você está errando, você está acertando. Com a possibilidade que ele tem, né? Uhum. Ele não é um ser ilimitado também, ele Uhum. também tem limitações, né? Limitação é outubro de 2023. E, cara, é impressionante como a gente precisa se perguntar sempre o porquê. E eu concordo, a gente vai colocar muita coisa ali que não tem porquê. E às vezes a gente vai colocar uma coisa que tá no nível de maturidade mais avançada do que a gente tá, e a gente precisa lá arrumar a coleta. Uhum. Enfim, a gente precisa muito No final- de uma autoanálise e sempre olhar pra gente. Como tá a nossa área? O que a gente tá fazendo? Será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Será que a gente vai concentrar esforço É isso. onde é o problema, né? Na maioria das vezes no a gente tá final- gastando esforço e energia. E pra isso a gente precisa da mente humana, né? E no final o básico... Graças a Deus, né? É. Quando a O IA básico- fazer isso, a gente tá fudido. E no final o básico sempre vence. E o básico, ele é alicerce de tudo. Então, pô, eu vou montar um restaurante. Cara, a primeira coisa que eu tenho que ter é prato, garfo, faca, mano. Depois eu penso na comida que eu vou ter, porque as pessoas têm que comer em algum lugar, tá ligado? Uhum. Então, acho que quando a gente fala da nossa área aqui, quando a gente fala de tudo que a gente tá trazendo, o básico é resolver o problema. É. Depois você inova. É isso. Primeira coisa é, eu tenho vários problemas. Como é que eu resolvo eles? Resolvi esses problemas? Agora eu penso em inovar, que é coisa que ninguém tá me pedindo. Que eu tô testando frente a alguma coisa que não é um problema. É uma melhoria. Uhum. Já tenho algo que funciona, isso aqui já funciona super bem, mais todas as metas estabelecidas. Ninguém reclama disso, mas existe um ponto de melhoria? Agora eu vou me aprofundar. Mas antes de eu chegar nesse ponto de melhoria, eu vou resolver BO, pô. Resolve os BO que você vai e entregar aí valor muito mais rápido, todo mundo vai entender e você vai evoluindo. E aí é aquela máxima de não colocar a tecnologia como a solução, né? É só o meio Isso para aí. que você... E aí, foda-se, a gente já falou isso 500 vezes já. Isa, que papo, hein? Falamos, hein? Puta Mas falamos que muito. pariu. Ó, a galera do AZ. Se bobear, a gente falou até o zinco lá. No Com Z a gente não falou. Nenhuma palavra com Z. Falamos sim. Zimbábue, Não. que é onde vem muito servidor. Tô zoando. Onde tem servidor hospedado. Vou falar então Zarais. Zarais, que é Que não é, use. que é a ferramenta da Cloudflare para É o tagueamento. GTM da Cara, é uma aí merda. sim, É uma cara, merda. Péssimo. representou, mas... Só pra gente finalizar Péssimo. o Z. Péssimo. Mas falamos muito e muitos conceitos importantes. E, pessoal, assim, ó, tem que pensar mesmo em tudo isso, porque vai fazer vocês olharem para o contexto do profissional de Digital Analytics de uma maneira muito mais ampla. E é importante a gente olhar e saber também os limites para você Perfeito. negociar com o cara lá da tua Perfeito. empresa e falar, pô, será que isso aqui não é CRO? Será que isso aqui não é outra disciplina? A gente não precisa expandir e estar conectado? Ou não? Será que a gente aqui não dá conta? A gente poder provocar essas discussões Perfeito. é importante, né? Perfeito. Luciano, mais um papo maravilhoso com Pô, a senhorita tá maluco. Isabela, hein? Tá maluco. Que isso, ela tem Muito que vir mais forte. vezes, né? Demora Tem que muito vir, pra né? vir, pô. Daí, nem tão longe. Eu Pô, fazia isso segunda, presencialmente quarta aqui, e quanto sexta. tempo? Porra, Ah, tá brincadeira. maluco. Rapidinho. Isa, obrigadão. Foi um mesmo, viu? prazer, muito obrigada, gente. Valeu, sempre bom estar com vocês. Sempre aprendo um pouquinho. E de quebra ainda vou levar um cafezinho, ó, beleza? Muito forte. Muito A bom. gente é que agradece demais. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente Obrigada demais. e trocar esse papo. E o que a galera tá assistindo tem que fazer agora, Eu Luciano? vou falar agora de maneira educada, porque teve Por um cara no favor. YouTube que reclamou É que a gente mesmo? pede as pessoas para seguirem, compartilhar o nosso podcast de uma maneira muito abrupta. Então, vai a merda e para de reclamar que tu não pagou porra nenhuma por escutar esse podcast e o mínimo que tu tem que fazer é curtir e compartilhar esse material maravilhoso que a gente acabou de gerar aqui pra você. De nada. 5 estrelas Valeu. no Spotify. Se Abraço. inscreve. Se não tá inscrito aqui no YouTube, se inscreve, dá o like. Muito obrigado. E tem Su- curso lá pra você fazer, Isso pra você aí, aprender tudo isso isso no aí. detalhe. isso aí. É a isso sua aí. opinião é super bem-vinda. Não necessariamente a gente vai aceitar. Ah, não. A gente Mas faz o que a gente obrigado e quiser. até Não a gostou? próxima. Compra a gente. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.